Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Pode sentar e abra comigo a sua Bíblia, lá no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 13. Segundo livro dos Reis, capítulo 13. Nós vamos ler do 10 ao 14 somente. Segundo livro dos Reis, um dos livros históricos da Palavra de Deus, capítulo 13, dos versos 10 ao 14. Amém, queridos? Amém. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Amém. Glória a Deus. Quando nós lemos os livros dos reis, nós olhamos para os nossos dias, nós vemos que a história do povo de Israel, ela é uma história conturbada, difícil de ser assimilada, compreendida e até mesmo em algum momento aceita. Porque os reis se corromperam, primeiro dividiram-se em dois reinados. Depois se corromperam, tanto o que ficou do norte quanto o que ficou do sul, esquecendo-se de que havia uma promessa de Deus, de que da linhagem de Davi brotaria Jesus Cristo. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele foi renovando esta aliança, dispensando a misericórdia e, vamos dizer assim, relevando certas atitudes destes reis para que hoje nós estivéssemos inclusive aqui. Tudo contribuiu para que o projeto de Deus fosse frustrado. Tudo contribuiu para que o imperador deste mundo aqui prevalecesse, porque havia brechas, legalidade destes péssimos governantes que se deixavam levar por ilusões momentâneas. Nós estamos num momento da história de Israel bem triste. Jeú, o avô de Jeoás, ele tinha sido levantado por Deus para exterminar a casa de Acabe e destruir o império idólatra Baal. Ele cumpriu o que Deus havia dado a ele como ordem. Foi até corajoso. Mas os bezerros de ouro que haviam ali e a idolatria trazida por Jeroboão, quando no momento da divisão destes dois reinados, a divisão de Israel, ele permitiu que lá em Samaria tudo que abominava diante de Deus acontecesse. O Senhor também deu ordem para que isso fosse destruído, mas eles não davam atenção por condições políticas, por amizades e também porque permitiram que casamentos, juros desigual, fosse realizado entre o povo. Inclusive, sequelas já da péssima conduta de Salomão. Havia necessidade, então, de alguns males serem cortados pela raiz.
independente das consequências que este corte poderia trazer. Há situações da nossa vida que nós precisamos obedecer a Deus em tudo, é óbvio. Mas há momentos na nossa vida que nós precisamos dar atenção ao que o Senhor nos diz e cortar certos males pela raiz, para que eles não continuem nos atrapalhando, porque vão passando os dias, os anos, às vezes passam gerações, e as pessoas continuam com um certo comportamento comprometedor, que afasta ele de Deus, mas que aquilo é conveniente naquele momento, e que a quebra daquela raiz, o corte daquela raiz, a quebra daquela amizade, daquele relacionamento, pode sim, em algum momento, trazer algumas consequências, mas é melhor administrar as consequências trazidas pela obediência a Deus do que viver e conviver com as consequências da desobediência. E estes homens, eles optaram em continuar convivendo com as dificuldades e adversidades e problemas e perseguições e tudo mais que acontecia em Israel, para não estarem causando até para eles um certo desconforto. Então nós estamos diante de um momento em que um rapaz tem a oportunidade de fazer uma grande mudança e uma revolução na história do seu povo, não seguindo os maus exemplos do pai e nem mesmo os maus exemplos de não ter feito por completo o que Deus ordenara do avô Jeú, mas ele opta em permanecer, deixando com que aquela idolatria, e Deus não tem negócio em dividir a sua glória, ele não consegue tomar uma atitude para que aquela idolatria e aquela situação que acontecia ali no norte fosse realmente resolvida. Por isso se tornaram vassalos da Síria, e por isso Judá se tornou vassalo de Nabucodonosor, por não obedecerem integralmente à vontade de Deus. Então nós temos que conviver com as consequências das nossas escolhas. A partir do momento que as consequências das nossas escolhas são boas, é porque elas foram orientadas e seguidas à risca pela direção de Deus. Quando não são, é porque alguma coisa desagrada ao Senhor, desagradou ao Senhor, precisa ser consertado, ajustado, para que haja novamente liberdade de Deus agir. Jeoás, um rapaz que teve a oportunidade de trazer uma mudança ao seu povo, mas que ele não quis trazer esta mudança, preocupado com as consequências que a mesma iria trazer, até mesmo, diríamos, às gerações que viriam, ou ao abalo que as gerações que estavam ali poderiam sofrer ao ver aquela revolução de mudança. Enquanto em Judá reinava Joás, um rapaz que a tia teve desejo de matar toda a descendência, e o Senhor manteve, através de uma ama, este menino escondido por 6 anos no porão, e ali se via o início da probabilidade de uma revolução, de uma mudança. Este daqui, lá no norte, optou em permanecer, seguindo os conselhos e as atitudes do pai e, em parte, a do avô, para não se comprometer e ficar ali tudo muito bem. Irmãos, eu sei que nós estamos numa tarde da bênção, e todos nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus, inclusive eu. E todos nós que estamos aqui temos os nossos problemas, alguns problemas maiores do que o outro. Podem alguns aqui estarem tão aflitos e angustiados, com dificuldade até de se concentrar no dia a dia, emocionalmente abalados. Alguns perdendo características de si mesmo, outros em choque
no confronto com o caráter, e para permanecer com a imagem de Cristo que somos, ele precisa matar alguns leões por minutos e não por dias. Mas eu não posso mudar a palavra que Deus colocou no meu coração. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós compartilharmos esta tarde é que os dias que vivemos hoje, eles são consequências das nossas escolhas de ontem. E os dias que viveremos a partir de hoje para amanhã, porque tudo está nas mãos de Deus, serão consequências das nossas escolhas, talvez até de agora. E que Deus está nos convidando esta tarde para uma reflexão, para nós pararmos um pouquinho e pensarmos: onde foi que eu errei? Para que o meu relacionamento conjugal estivesse tão mal como está hoje? Onde foi que eu errei para que a minha vida espiritual não fosse tão boa como quem sabe foi ontem, apesar disso ser um perigo, porque nós não podemos viver do ontem, mas somos especialistas em acharmos que Deus agia mais ontem do que age hoje. Isto daí já é uma mentira que nós contamos para nós, para não tomarmos a atitude de descobrirmos o porquê que Deus não está agindo com mais intensidade do que agia ontem. Porque eu sou melhor do que fui ontem espiritualmente, porque as experiências vão chegando. E a Bíblia nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E Paulo nos diz que a profundidade destas riquezas é imensurável. Então, cada dia que eu me aproximar de Deus, mais eu preciso me aproximar, mais eu vou conhecer, porém também mais forte eu vou ficando. Aleluia! Então, é uma interação de Deus aqui para nós esta tarde, começando por mim. A Bíblia acabou de nos dizer que este camarada, ele não quis se desvencilhar das falhas de Jeroboão. Quem deu início a esta divisão que houve em Israel, ou quem apoiou esta divisão, por não ter concordado com as atitudes de anciãos ou do rei que veio depois de Salomão, ou do 11 filho, por ele não ter tido a atenção de tirar um pouquinho a carga de impostos deixada ali por seu pai, ou não ter condições de conversar para administrar melhor a sua oportunidade, e os anciãos e todos mais estarem envolvidos numa mesma situação. Começou então tudo errado. Vieram os outros reis. Este já era o 12º no reinado do norte. E todos eles não foram homens capazes de destruir a idolatria imposta ali por Jeroboão. Nenhum foi capaz. Este ficou 16 anos. O anterior, o seu pai, 17. Eu não me lembro quantos anos Jeú, não tive a curiosidade ou a eficácia de anotar, mas não importa. Este ficou 16 anos, o anterior ficou 17. Nenhum mudou. Apesar da misericórdia de Deus se renovar, quando clamavam ao Senhor no momento de dificuldade e de susto, por conta da aliança que Deus fizera com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, e assim vai indo, Deus renovava a misericórdia e dava a eles livramento, mas era tudo muito momentâneo. Então eles mantinham uma vida espiritual estagnada, me perdoe o termo aqui, fútil, sem crescimento, alisando uma falha, fingindo estar tudo bem. Então eles viviam mascarados, porque nenhum era capaz de destruir a maldade e a aliança deixada ali por Jeroboão. Às vezes existem algumas coisinhas na nossa vida que nós
nós dizemos assim: eu nasci desse jeito, eu aprendi desse jeito, meu pai e minha mãe agiam desse jeito. Eu não tenho mais os pais vivos. O pai eu perdi muito novo. Por isso, a maior referência tornou-se minha mãe. Uma grande serva de Deus, mas ela não era perfeita. Então eu preciso ter absorvido os bons ensinamentos dela, e os quais também passar para minhas filhas. Mas em algum momento, algum comportamento que eu posso ter observado que não era muito bom, como por exemplo, minha mãe tinha uma mania de entregar todo e qualquer cargo que desse a ela no primeiro momento de perseguição. Eu já tive muitas funções na igreja, hoje não tenho mais. Mas eu não me lembro de ter entregado uma função na igreja. Mesmo em algum momento ela dizendo: sai disso aí, porque toda função traz perseguição. E eu dizia: não sou como a senhora. A senhora que vive para emorcar e entregar as funções que Deus coloca nas mãos da irmã, da senhora. Então sofra as suas consequências aí. Então eu precisei aprender que havia uma falha na minha mãe e que eu não podia seguir essas falhas. E que o meu compromisso com Deus deve falar mais alto. E eu devo passar isso às minhas gerações. E o compromisso com Deus deve falar mais alto. E que ninguém que se propõe a fazer, a obedecer a Deus, será imune e isento de dificuldade. Muito pelo contrário. Não vai me trazer isenção alguma. Provas, lutas, perseguições, decepções, frustrações não irão deixar de fazer parte da minha rotina. Porém, eu posso passar por elas porque foi o Senhor que me capacitou, e eu tenho que acreditar que Ele está do meu lado, porque o legado vai ficar para o amanhã. Aqui fica para o filho deste rapaz, o bisneto de Jeú, fica um legado de condições de covardia. Me perdoe, termo. Eu gosto de termos muito fortes no púlpito, mas eu também não posso dizer outro. Um legado de covardia, de falta de temor a Deus, de coragem, determinação e de confiança. Se eu exterminar o que está atrapalhando Deus fazer algo maior e melhor para mim, Ele pode me surpreender na vida. Pode não, vai. Então eu preciso confiança. Fé é eu não enxergar, mas eu tenho certeza. Eu vou deixar e o Senhor vai me honrar. Eu não vou seguir os legados que não foram bons, e não vou deixar um legado também ofuscado. Eu vou deixar um legado de determinação, de coragem, de fé, de segurança, de perseverança e, acima de tudo, de obediência. Mas eles não pensavam. Outra coisa que ele acabou de nos dizer aqui, o irmão escritor de Reis, ainda causou confusão com seus irmãos que estavam ali em Judá. Ele disse assim: olha, a forma que ele usou para pelejar contra Amazias, rei de Judá, ou seja, o que era necessário fazer, que era desfazer a idolatria, ele não fez. Mas arrumar encrenca com os seus irmãos, ele arrumou. Já estava tudo dividido, não era? Já estava um para cada lado. Já estavam corrompidos numa mesma falha. Então ele resolveu causar mais um problema e não influenciar o sul a também mudar de atitude. Tinha ficado limitado o exército de Israel. Se nós darmos uma olhada nos versículos anteriores, nós vamos ver. Tinha ficado limitado. Mas apesar disso, para batalhar contra Amazias, ele foi corajoso.
Agora, para batalhar e consertar a sua própria terra, ele não foi corajoso. Às vezes nós temos conselhos para tudo e para todos, solução para os problemas das casas dos outros, mas nós não queremos nem ouvir qual atitude que nós precisamos tomar para consertar o que é nosso e para ajustar o que é nosso. Nós não queremos nem ouvir, até fugimos. Não vou lá no culto com a pastora porque ela tem uma forma forte de dizer, vai entregar o que Deus mandou. Então eu vou no outro culto, vou em outro lugar, vou aqui, vou acolá, porque ali vão me avisar. Será que vai cumprir? Quem não vai? Aí nós optamos em ouvir mentirinhas. Deus me guarde de ouvir mentirinhas. Deus me proteja de ouvir mentirinhas. Então nós optamos e vamos nos alimentando daquelas mentirinhas. Tem gente doente na igreja. Porque eles optou por ficar se alimentando de mentirinhas, forjando a si mesmo, punindo a si mesmo de não ter uma oportunidade de mudança e de desbravar a sua própria casa. Eu não vou doutrinar o seu lugar. Só que eu disse que eu não iria fugir da aplicação que o Senhor colocou no meu coração. Então eu vou buscar todas as palavras que não vão contrariar a ética para poder aplicar a palavra, é claro. Mas às vezes nós temos a solução para a casa dos outros, mas para a nossa não. E nós arrumamos encrenca com os mais fracos, com os que são mais fortes, ou quem pode nos trazer benefício. Aí nós ficamos quietos. Foi o que aconteceu com ele. Lá em Judá já havia também uma destruição moral, espiritual. Já estavam em decadência, caminhando para o mesmo lugar, para serem cativos da Babilônia por 69 anos em média. Já estavam caminhando para o cativeiro com os próprios pés. Não tem quem colocar culpa não, porque eu também gosto de achar culpado não. A culpa é de fulano, de ciclano, do pastor, da pastora, da minha esposa. Está repreendida em nome de Jesus Cristo. A culpa é de tudo e de todos, mas eu não. Me coloco numa condição de impunidade. Eu estava ministrando outro dia, fora de São Paulo, e eu dividia o altar com outras pessoas que também estavam no mesmo evento. Eu comecei a observar algumas atitudes daquelas pessoas, porque eles não eram discretos em mostrar as atitudes, porque nós vamos mostrar quem somos, quer você acredite ou não, nós vamos mostrar. Então eles não eram discretos em mostrar as atitudes. Eu comecei a observar. Eles tinham solução para tudo e para todos. Mas entre eles, discutiam em palavras altas, envolvido com agiotagem. Eu observei, um colega que também dividia o altar, observou, ele disse para mim, foi mais corajoso: mano, esse povo resolve o problema de tudo e de todos, né? Eu falei, eu percebi isso. Porque eu era religioso, muito radical, fui criado assim, não está me atrapalhando, não me atrapalhou e não vai me atrapalhar até hoje, não atrapalhou e não vai atrapalhar. Se eu quiser ser como a irmã, eu vou perder a essência, então eu prefiro ser eu. Mas eu era muito formal, não saía de lugar para pregar, engessado, mas ali estava tudo bagunçado. Ou seja, para resolver o problema da casa dos outros, havia solução, mas para o deles não. Aí meu colega disse assim: esse povo está parecendo a quarta pessoa da Trindade. Eu falei, é verdade. Isso é sério, irmãos. Deus tinha dito para Jeú, o avô. Deus tinha dito para o pai. Deus disse agora para o neto. E continuaria no bisneto, que tomaria uma atitude de iniciar o processo, mas também não foi obediente o suficiente
suficiente. Quando procurou o profeta, e o profeta mandou ele atirar flechas, ele atirou só 3. Ou seja, parecia que estava impregnado naquele povo o medo, a insegurança e a conivência com certas situações. Só que eu vou terminar. No meio de tudo isto, prevaleceu o que Deus tinha dito. Ei, então eu tenho que olhar para mim. Olha os meus irmãos ontem. Quanta falha tinha. Como falharam? Primeiro eu devo aprender a não falhar tanto quanto. Depois eu devo aprender que o poder de Deus se aperfeiçoa em meio às minhas fraquezas. Depois eu devo aprender que eu dependo única e exclusivamente de Deus. Depois eu devo aprender que eu não sou melhor do que ninguém é melhor do que eu. Todos nós somos iguais diante dele. Depois eu devo aprender que Deus não usa ninguém mais do que o outro. Ele usa todos. Ele faz o corpo unido. Aleluia! Muda a história. Olha, 5 dedos aqui. Todos eles não têm o mesmo tamanho. Cada um tem um motivo. Se fosse do mesmo tamanho, pense. Não ia me dar a liberdade que eu tenho. Então Deus faz tudo direitinho. Tudo certinho. E foi desta situação. Por isso que eu amo quando Paulo diz assim: Ele nos vivificou através do sangue de Jesus Cristo. Se nós formos olhar a genealogia de Jesus Cristo, nós vamos ver lá Raabe. Olha lá. Nós vamos ver uma moabita por nome Ruth. Deus foi ou não foi ajustando situações? Deus então está nos convidando a refletir e a confiar. Tem jeito a sua história. E não é por conta de uma falha ou outra, eu não estou alisando o pecado, entenda a minha aplicação, que Deus vai deixar de cumprir o que prometeu. Ele vai criar uma história para cumprir o que prometeu e vai cumprir integralmente o que prometeu. Frustrando os planos do mal. Porque eu acho que lá no inferno havia festas e mais festas. Opa! Jeú deixou lá o nosso altarzinho. Agora vamos ver Jeoacás. Opa! Jeoacás deixou lá o nosso altarzinho. Agora vamos perturbar Jeoás. Opa! Ele também deixou o nosso altarzinho. Não sei quantos altares, quantos anos se passaram, mas eu posso te dizer hoje, Deus está nos fortalecendo para nós sermos corajosos e desfazer. Pode ser milenar. Ah, mas já fazem tantos anos. Isso é transmitido? Já fazem tantos anos, aí tem que ser policial da palavra. Não vem o YouTube que é derrubado. Aí consegue, porque maior é o Senhor. Já fazem tantos anos! E tudo está do mesmo jeito. Mentira. Se tomarmos a iniciativa, Ele vem com vitória. Ele vem. Porque no meio desta catástrofe toda, destas tragédias, destes homens que perdiam a oportunidade de deixarem registrado o nome deles como alguém obediente a Deus, o Senhor foi renovando a fidelidade, renovando a misericórdia, fazendo uma grande obra, e nós estamos aqui porque nós somos salvos em Jesus Cristo. Tinha sangue de Davi aqui no meio. Tinha sangue de Davi aqui. Sangue no sentido biológico, hereditário. Estava tudo errado, nem ele foi perfeito. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha quantas as falhas. Também aprenderam com o ancestral Davi. Porque nós somos melhores em aprender com as falhas dos outros ou as boas qualidades. Às vezes nós até dizemos das boas qualidades e da predisposição do irmão procurar se santificar um pouco mais. Nós até fazemos nesse caso. Quero ser muito santo. Isso é sério. Mas aqui está um exemplo. Que Deus está nos convidando. Qual é a minha escolha esta tarde?
em detalhes de bicho, de óculos. Eu quero que a irmã faça assim com a mão. Faça, eu quero enxergar isso. Deus está fazendo um movimento de saúde a favor da irmã esta tarde. O Senhor me mostra como se onde a irmã tomaria sangue ou tiraria sangue, como se fosse colocado uma canaleta aí, e isso vai entrando, e o Senhor está dizendo a mim assim: diga a ela que eu estou fazendo um movimento especial internamente no sangue dela engrossado. Minha serva sente dores fortes de cabeça, pontadas, mal-estar circulatório nas pernas. Então esta canaleta, ela faz um movimento interno no sangue, afinando ele um pouquinho, e também esta canaleta traz uma lubrificação à veia do sangue da irmã. A pelezinha que reveste as veias do sangue, que circula o sangue por dentro, elas ficaram assustadas, elas estão inflamadas, ressecadas. Por isso toda dor pelo corpo, às vezes uma sensação de artrite, de artrose, formigamento, era este o problema, mas ele foi resolvido agora, e todos os sintomas está sumindo, e o nome do nosso Deus será louvado e glorificado na sua saúde. Irmã, você está aqui de azul, de camisa azul, faça assim por gentileza. A pior coisa que tem para nós é assimilarmos a demora de resposta de Deus e às vezes os nãos. Os últimos 2 anos teus, eles têm sido de não. Ou eu vou usar lá bem forte sem ser aqui herege. Aparentemente, parece que Deus está ignorando certas situações que a irmã tem vivido. Aí tu estás em conflito, isso já está mexendo com as emoções, atrapalhando o sono, fazendo com que o seu dia a dia não seja tão calmo e mudando de alguma maneira até ações e reações suas a condições que acontecem. Até a irmã se surpreende de em algum momento falar algo ou de outro momento ficar nervosa, coisa que não é característica intrínseca na sua forma, na personalidade, mas é a guerra que está tão grande que você está assustada consigo mesmo. É um período difícil, ele é inexplicável porque ele é injusto, ele é inexplicável porque ele não tem. Se a irmã fizer uma boa varredura, não vai achar, diríamos assim, uma brecha. Aí a irmã fica dizendo até que dia Jesus e o porquê Jesus. Só que ele também não diz até que dia e também não diz por causa disso ou daquilo. Deus mandou te dizer que ele não vai resolver o problema hoje também. Não vai resolver, então eu não posso mentir. Mas que todas essas condições internas emocionais de batalha, elas são postas pelo mal que está tentando te destruir e desviar o seu foco de não acreditar como acreditava outrora. O Senhor está te fortalecendo esta tarde. Depois desses sintomas emocionais, essas pressões que mudam aí características, o Senhor diz que vai te acalmar, que nem você vai conseguir acreditar no que Ele vai fazer. Aleluia! E eu não estou dizendo que daqui 57 dias tudo vai mudar. Se Ele mandasse eu dizer, eu diria. Eu não gosto desse negócio de dias, porque às vezes as pessoas não entendem, distorcem, fica uma situação horrível. Então eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que nesse período que ele está citando, ele vai trabalhar com pititicos sinais. Ele vai trabalhar com coisas bem pequenas. Esses sinais serão compreensíveis à irmã em estratégia. Pequeno sinal vai te dar uma estratégia para a guerra. Um outro pequenininho na quarta-feira vai te dar uma outra estratégia. Um outro petitiquinho no domingo vai te dar uma outra estratégia. E quando passar este período, a irmã em algum momento vai rir de si mesmo. Vai dizer: Jesus, um copo de água, eu enxergava o oceano todinho. O
O Senhor estava trabalhando de uma forma discreta e sutil. E vai começar a se preparar, porque tu vais testemunhar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e vais testemunhar. Tu vais começar a se preparar, porque tu vais testemunhar. O Senhor me ressarciu o que perdemos. O que nós perdemos de 2019 a 2021, através de um milagre que eu não consigo explicar, o Senhor me ressarciu. Só numa negociação feita. E o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado na sua história. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Você está atrás, meu amigo, de camisa azul. Levante a sua mão, por gentileza. Isso. Vamos lá. Deus me mostra filas. Não é uma fila só, filas. Filas de pessoas do sexo masculino, de homens. Filas. Todos têm senhas nas mãos. Você também tem senha na mão. Com 3 dígitos a senha. Mas a senha é 008. Para eu entender, para você entender, que a sua senha tem prioridade no número. Ela tem prioridade no número. Porque as filas, todos com senha, mas de forma toda desorganizada. A condição numérica. Não é levado em conta a sua senha 008. Isso é só simbólico para eu explicar. Não tem nada a ver com dias, com meses, com nada. Não é levado em conta a sua senha 008. Aí a 100 passa na frente, as 200 passa na frente, e o irmão com a senha na mão, passando um processo de humilhação, dependendo de pessoas e sem entender nada. Isso não começou ontem, mas este tem sido um ano mais difícil ao irmão na condição profissional financeira. Só que a senha está na mão. E a oportunidade já deveria ser dada, porque se estava com o número 100, número 200, já foi na frente. Há até um desdém e um descaso no meio disso. Mas ele te toma pela tua mão direita e te diz: não temas que eu estou no mundo. Não se assuste com o que eu vou fazer, porque de um minuto para o outro o Senhor vai colocar as coisas em ordem. E a sua oportunidade vai chegar nas tuas mãos. E aí tu vais dizer: valeu a pena esperar no Senhor, porque Ele me concedeu além do que eu imaginava ou pensava, porque isso vem acrescido de oportunidades, inclusive de reciclagem, oportunidade de atualização, de cursos. Isso vem chegando com uma grande providência que vai deixar um marco, e o nome do nosso Deus será louvado e glorificado por isso. Louvado seja o nosso Deus. E coisa linda, com o bracinho cruzado aí, com a mãozinha em cima para proteger. Levante a mãozinha. A senhora. Eu disse coisa linda com todo respeito, não é pejorativo. E também não é mentira o que eu disse, certo? Escapou aqui. Muito bem, não veio ao caso não. Deus me mostra o seguinte: se houvesse correntes, e elas prendem os 2 pés da irmã, correntes. Estas correntes não são pesadas, então a irmã consegue transitar, andar com a maior facilidade, como se nada tivesse acontecido. Mas estas correntes, elas existem. Estas correntes significam discernimento, percepção, que há dentro da irmã, que de alguma maneira o nosso adversário está tentando causar pesos aos pés espirituais da irmã, e não é mexendo com a irmã, com a tua saúde, não, é mexendo com os teus. Então a irmã tem a percepção
que alguém está indo por um caminho que pode não ter volta, optou pelo silêncio, pela discrição, mas não deixou de orar e não deixou de perceber. Pois muito bem, o Senhor está tomando uma atitude esta tarde a favor dele. Jesus vai trabalhar no processo de libertação extraordinário do meio da tua família. E estas correntes, elas não vão prender a irmã, ou seja, Deus não vai permitir alguém escravo do mal, não vai permitir que se enverede mais para lá, para situações indevidas e erradas, no sentido pecaminoso de conduta. Ele não vai permitir. O Senhor manda eu te dizer que Ele vai afastar gente para longe, vai colocar a gente longe, 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 longe. E a irmã começará a ter condições de preparar o coração para ações de graça. E Deus vai te dar autoridade. E a irmã vai ter condições de começar a falar. A irmã tem por característica ser discreta, calada, observadora, absolutamente observadora e hiperprotetora. Coloca tudo e todos debaixo da asa. E isso tudo, às vezes até te incomoda por causa dessa percepção, mas tem corrente ali. Mas Jesus, estão tentando fazer alguma coisa, me dá sabedoria. O Senhor vai te dar sabedoria. Os diálogos e a verdade começará a ser propagada. O Senhor vai libertar a mente que está tentando o adversário levar cativo e vai te dar vitória no nome do nosso Deus. Você vai louvar em Deus. Eu fiz no meu coração que Ele vai devolver sono reparador à irmã. A irmã pode deitar agora e dormir até amanhã, porque não tem a sensação que dormiu. Já levanta sonolenta ou às vezes elétrica, está tudo mudado por conta dessas correntes. Então é aquela preocupação, aquela tensão. Deus está trazendo saúde ao sono da irmã. E Ele vai ser louvado e glorificado no negócio. Amém, minha filha. Louvado seja o Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Jeoás, ele optou em ser mais um. Quanta gente seria mais um? Não mais um, no aspecto bonito da palavra, porque todos nós somos mais um, com as diferenças e Deus usando. Mais um assim, e não ter nenhum tipo de participação na solução de causas. Você está com uma blusa verde. Eu quero que levante a mão, por favor. Eu acho que com o cabelo loiro. Levante a mão. Você não isso. Você não acredita em nada e em ninguém. Não no sentido de profético aqui Deus está te falando isso. Você não acredita em nada e em ninguém. Porque você criou um muro de autodefesa. Em todos que você acreditou, confiou, não foi correspondida como deveria. Um coração extremamente aberto, um coração doador, ajuda, toma as causas no sentido bom, não de cuidar da vida dos outros, toma as causas para si, para movimentar-se em oração e ajudar, e em tudo que for possibilidade tua. Por mais que Deus te dê, você não consegue se prender ao que Ele te dá. Então isso tudo é uma condição de uma boa característica, mas que agora, devido a estas decepções, prejuízos emocionais foram os piores que ficaram, você optou em criar uma barreira de defesa, de proteção. Tornou-se o que não era mais seletiva, tornou-se mais calada, mais na sua, reservada, como uma forma de proteção, deixando de ser você mesma e sofrendo, porque não pode você ser você mesma para não se machucar.
Só que Deus está derrubando essa proteção esta tarde. O Senhor está curando as tuas emoções hoje, extremamente fragilizadas, extremamente assustadas, extremamente machucadas. Deus está curando você esta tarde aqui. Ele está conseguindo fazer com que entre por dentro do teu coração, apague certas situações, e o Senhor vai devolver você para você, para que sem estas proteções e esta autodefesa, você volta a ter até força para lutar pelos objetivos, pelas metas, e tudo ficou muito superficial. Aí o Senhor vai derrubar a barreira de proteção e vai te dar a oportunidade de galgar coisas melhores, conquistar coisas melhores e ver a fidelidade dele nessas situações aí. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Jesus não está me dizendo que a irmã tem função e nem que não tem função, certo? Desde a hora que eu chego, eu olho para ti. Primeiro, aí onde está o teu salto, onde ele fica no calcanhar, diversas agulhas, como se a irmã fosse fazer uma acupuntura no pé. Diversas agulhas são colocadas, e todas elas de tamanhos diferentes. Uma um pouco bem maior, que eu acho que não teria nem com anestesia condições de ser colocada nos pés a sangue frio como era colocado. Deus está trabalhando na sua circulação esta tarde aqui, circulação comprometida. Esta maior, ela age na artéria da carótida, onde ela busca o sangue para fazer o efeito aí. Isso estava comprometido e bem comprometido, e também a mão de Deus está agindo através dessas agulhas em todos os nervos da irmã, em toda a inervação, os nervos mais petitivos. Há um sintoma de uma fibromialgia já, dores no corpo todo, há um reumatismo já acentuado e comprometimento na mobilidade até das mãos às vezes. Parece que elas ficam duras, enrijecidas, geladas ou quentes do nada. Dores aqui assim como se fosse uma bursite. Estas agulhas, elas estão fazendo uma excelente mudança no teu organismo esta tarde aqui. Operando um grande milagre. Há dentro de ti uma indagação. Por isso que eu disse, não sei a sua função. Há dentro de ti uma indagação. Até onde eu devo ir, Senhor? E até onde o Senhor tem projeto comigo mesmo para eu poder realizar alguns objetivos internos. Tu estás com muitos planos internos, sofrendo pressões, rejeição, assustada, e aí isso tudo fez a irmã questionar até a própria capacidade que em algum momento achou nada, porque dela. Deus está fazendo um movimento especial na irmã esta tarde, um movimento de equilíbrio. Isso são os machucados, isso são muitos os machucados. Deus está equilibrando, e o Senhor manda eu te dizer que Ele vai começar a falar contigo, como já tem falado, é óbvio, mas Ele vai começar a falar contigo da maneira mais íntima que Ele tem de falar contigo, em surpreender o teu dia do nada e mudar a rotina ou a rota dele, em te acordar de madrugada ou em te dar sonhos que são verdadeiramente proféticos. E nisso tudo a irmã vai ter a direção em como agir. Porque Ele vai mexer numa ninhada do capeta, mas o Senhor é contigo e vai te dar vitória. E Ele vai ser louvado e glorificado no negócio. Amém, meus irmãos? Curve a sua cabeça aí. Jesus, louvado e glorificado seja o teu nome por tua fidelidade, misericórdia, por esta oportunidade tão especial que nós tivemos de estarmos aqui na tua casa, ouvindo uma porção da tua palavra. Tenha de nós misericórdia, porque ela nos deu um bom puxãozinho de orelha. Me ajuda, Deus, a observar qual é o legado que eu vou deixar, o que eu deveria ter feito já, que talvez meu pai, minha mãe, minha avó não fez, e que eu preciso fazer para mudar a minha vida. Algumas daquelas coisas que eu digo que é herança,
e me atrapalha porque eu não quero mudar aquilo. Mas em nome de Jesus, que eu consiga esta tarde e que eu possa ser vitorioso, não preocupado com as consequências de uma atitude talvez bem contundente que eu precise tomar. No nome de Jesus eu te peço uma bênção especial de saúde a favor de cada um dos teus servos aqui, a favor das famílias representadas. Na autoridade do teu nome eu ordeno também que portas se abram. Na autoridade do teu nome eu repreendo todo o mal, que saiam daqui hoje vitoriosos e que o teu nome seja louvado. Guarde os teus servos à frente do trabalho, guarda e protege a tua serva e o teu servo. Dê a elas estratégias do céu necessárias para conduzir aqui este trabalho. Protege de todo o mal, abençoe abrindo portas, convidando o povo a vir congregar, a te servir aqui. Não deixe os mesmos esperarem, estarem em dificuldade para virem, mas que venham para te adorar, para te louvar, e o teu nome seja louvado. Em nome de Jesus e crendo, nós te agradecemos pela bênção e vitória no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.